Bom, com o modelo então do Newton, né, pela primeira vez ali explicando a causa do movimento planetário, né, porque o Kepler mostrou leis empíricas que valiam, mas que não tinha ali qual era a razão de ser, né, qual era a causa. O Newton então vem com primeira vez com o modelo físico matemático mostrando a causa do movimento, né, uma força central envolvendo ali os corpos, né, as massas dos corpos e a distância. Tá? Aqui eu acabei não citando, né, no modelo tem também aqui uma constante de proporcionalidade, né, que é a constante de gravitação universal, né, tá, que está associada à interação gravitacional. Tá? Mas isso, na questão aqui da movimentação dos planetas, é até de menos. Tá? O mais importante é que agora você tem uma força central que está associada às características de ambos os corpos, né, o central e o secundário, que é a massa, e que também está associado ao inverso da distância ao quadrado, né? Ou seja, quanto mais afastados esses dois corpos estão, menor a força. Quanto mais juntos eles estão, maior a força. Tá? Isso abre então espaço, né, para que depois do Newton outros físicos, né, comecem a fazer modelos mais apurados, né, para descrever o movimento orbital. Tá? Não que o Newton não tenha feito isso, ele fez. Tá? Mas assim, né, com o que a gente tem hoje, né, no estudo da física clássica, da mecânica clássica, as quantidades, né, que são usadas hoje já vieram ali, né, em trabalhos posteriores. De qualquer forma, a gente pode fazer uma releitura das leis de Kepler, né, explicando qual a razão delas existir. Tá? Então vamos lá. A primeira lei de Kepler, né, ela fala que a órbita planetária, né, é uma elipse e o Sol ocupa um dos focos. Né, tá? Então a releitura que se faz é a seguinte, né, a órbita do planeta ela é determinada pela força gravitacional entre eles, né, a qual age ao longo da reta, né, que une os centros, né, do Sol e do planeta, levando ao caso mais genérico, que é uma órbita elíptica focada no Sol, em um plano invariante, que é o plano orbital. Tá? Então vamos tentar entender isso, né? Como eu falei para vocês, isso envolve conceitos de mecânica clássica. Bom, a ideia é a seguinte, né? Eu tenho lá, como a gente falou, vamos pensar mais intuitivamente, né? Eu tenho lá um objeto que eu largo e ele vai fazer uma linha reta. Né? Se eu der qualquer velocidade mínima, né, horizontal, o objeto vai descrever uma órbita fechada, que o caso mais genérico é uma elipse. Né? Obviamente que se eu for aumentando a velocidade, vai chegar no momento, né, em que a velocidade horizontal que eu coloco, ela é exatamente a suficiente para que o objeto mantenha-se à mesma altura do solo, né, ao longo de toda a órbita. Né? Ou seja, o raio é constante, né, e eu vou ter então uma circunferência, que é um caso especial, é uma situação especial, é uma condição inicial especial. Ou seja, né, a uma certa distância do centro de movimento, existe uma velocidade perpendicular, né, ao raio vetor que une o centro do movimento, caso o Sol, ao planeta, né, existe uma velocidade especial que vai me dar um movimento circular. Tá? Qualquer outra velocidade, maior ou menor, vai me dar necessariamente ali um movimento, né, uma equação de movimento, né, que vai gerar uma órbita elíptica. Tá? Na verdade, até se eu der uma velocidade muito, muito alta, né, esse objeto, ao invés de descrever uma órbita fechada, ele vai descrever uma órbita aberta. Né? A gente já vai chegar lá depois. Tá? Ou seja, né, vamos supor que eu estou na superfície da Terra, eu jogo, né, vamos imaginar que não vamos esquecer a atmosfera, eu jogo com tanta força o objeto, né, que ele vai embora. Né? Ele até recebe uma aceleração, né, em função, claro, a aceleração gravitacional vai continuar existindo, ele vai se curvar um pouco, mas ele consegue ir embora, ele ganha a velocidade que a gente chama de velocidade de escape, a gente já vai chegar nesse conceito. Tá? E ali, ao invés de eu ter uma órbita fechada, como o objeto vai embora, foge da Terra,
eu vou ter ou uma órbita parabólica, e sim parabólica, é real, né? Ou vou ter uma órbita hiperbólica. A gente já vai chegar lá. Tá? Aqui a gente está se preocupando primeiro com movimentos fechados, né? Órbitas fechadas, ou seja, né, o objeto fica ligado ao Sol, ou no caso aqui que a gente está discutindo, fica ligado à Terra. Então ali eu tenho uma aceleração que eu posso descrever, né, que é a aceleração líquida, né? Aqui a gente está considerando, né, a terceira lei de Newton, né, ação-reação, mas no caso a gente já falou, né, o Sol basicamente tem uma massa muito maior que o planeta. Quem sofre as ações é todo o planeta. Tá? De qualquer forma, que tem a massa reduzida, né, para o sistema, tá? Então eu tenho um vetor aceleração para o planeta. E aqui eu tenho o que a gente chama de momento angular por unidade de massa, né, que é um vetor perpendicular ao plano orbital. Tá? Então eu tenho um vetor, né, que é o momento angular, tenho um vetor aceleração que aponta na direção do centro de movimento. Se eu fizer o produto vetorial entre esses dois, né, ok? Regra da mão direita, eu vou ter um vetor no plano orbital, né, ok? Que varia ao longo do tempo, né? Tá? Porque esse raio vetor aqui que une o Sol ao planeta também varia na medida que o planeta gira em torno do Sol. Então esse produto vetorial, né, o que se mostra é que ele vai ser invariante no tempo, né? Eu posso descrever ele de duas formas, tá? Com o produto direto, né, a partir da aceleração e do momento angular por unidade de massa definidos, ou simplesmente pela derivada temporal do produto vetorial entre o momento angular por unidade de massa com a velocidade orbital. Tá? A gente chega à conclusão que essa derivação, né, é igual a zero, porque são iguais, né? Tá? E aí, então, se a derivada no tempo é igual, significa que esse vetor resultante é um vetor invariante no tempo. Que eu posso determinar qualquer vetor invariante no tempo aqui, né, numa certa direção, a partir do centro de movimento, no plano orbital. Né? Aí a gente escolhe o vetor mais especial, que é o vetor do periélio, né? Ou seja, o vetor que liga o centro do movimento, que é o Sol, que está num dos focos, até o ponto da órbita mais próximo a ele. Tá? A gente chama de vetor periélio aqui. Okay? Esse vetor é um vetor invariante, né? Ele não varia no tempo, ele é constante, né? Ao passo que o raio vetor, sim, vai fazer a varredura da órbita. Tá? Quando a gente descreve, então, esse produto vetorial, tá, a gente chega aqui numa equação para o raio vetor, né, em módulo, que vai estar associado, né, ao módulo quadrático do momento angular por unidade de massa, a massa, né, reduzida do sistema, tá, a excentricidade da órbita, né, aqui associada pelo vetor E, né, lembrando que esse módulo do vetor E está associado à excentricidade, né, ok? Aqui, né, essa distância do centro da elipse até o foco é o semi-eixo maior vezes E. Essa distância aqui do centro de órbita até o periélio é exatamente o semi-eixo maior. Então, portanto, o tamanho desse vetor é semi-eixo maior, né, multiplicado aqui por A menos E vezes A. Tá? Então, se colocar a evidência, vai ficar 1 menos E. Tá? Quando você faz as contas, então você chega nessa situação, tá? Nessa descrição, perdão, do raio vetor, né? O tamanho do raio vetor. Agora, quando a gente compara essa descrição aqui do raio vetor, deixa eu voltar um pouco aqui, ficar um pouco lento, com a descrição matemática, né, dada na primeira lei de Newton, um pouco lento, já vai chegar lá, gente. Peraí. Aqui.
Lembra, né? Quando eu descrevo matematicamente, tá? Matematicamente, o raio vetor, né? Em relação ao perímetro, né? Da elipse, ou seja, a órbita, né? Ele dá isso aqui, tá? Ou seja, ele está associado aqui, né, ao semeixo maior, excentricidade e ao ângulo φ, tá? Que é exatamente o que a gente tem lá, tá? A única diferença aqui é que a gente está descrevendo, né, essa quantidade em função do momento angular por unidade de massa e da massa reduzida do sistema. Tá? Voltar lá. O computador está pensando ainda o que vai fazer. Aqui. Pronto. Então, olha, é a mesma equação, tá? Com isso, então, né, a gente associa o seguinte, né? Quando eu tenho uma força central associada, né, ao movimento, ou seja, o planeta responde a uma força central numa órbita fechada, o caso mais genérico da figura geométrica mais genérica para essa órbita é uma elipse, tá? Por quê? Né? Porque só quando essa excentricidade aqui for igual a zero, né, é que eu vou ter um círculo perfeito. Tá? Okay? Caso contrário, qualquer valor que essa excentricidade tenha, né, eu vou ter aqui uma situação na qual a situação genérica é uma elipse. Tá? Okay? Então a elipse é a figura geométrica aqui que vai ser, né, da órbita fechada mais genérica, porque ela está associada com a condição inicial, a menos que a condição inicial seja muito especial para eu ter ali uma órbita circular. De modo geral, as órbitas vão ser elípticas. Ok, isso com relação à primeira lei. A segunda lei, lembrando, né, que era a questão ali da velocidade areolar, né, ou seja, a velocidade com que o planeta, né, ao andar na sua órbita, vai varrendo áreas da elipse. Né? Então, áreas iguais são varridas em tempos iguais. No fundo, essa segunda lei está associada com outra quantidade constante, né, do movimento orbital. Então, a primeira quantidade constante, né, que a gente tem é o plano da órbita, que ele é um plano invariante. Tá? Ele não varia, né, o plano é mantido constante. A segunda quantidade constante que a gente tem é o momento angular da órbita. Tá? O momento angular, então, ele se mantém. Né? Para eu ter variação do momento angular orbital, eu preciso ter uma força externa ali aos atores envolvidos no sistema. Então, por exemplo, né, eu tenho lá movimento da Terra em torno do Sol, eu tenho envolvido o quê? O Sol e a Terra. Tá? Agora, se eu tiver outros corpos em volta, a gente tem a Lua, a gente tem outros planetas, você vai ter perturbações, né? Porque a massa desses corpos também é muito menor do que a do Sol. Mas vai ter perturbação, e essas perturbações fazem então com que o momento angular não seja exatamente constante. Né? Mas, de qualquer maneira, assim, numa primeira análise, a gente pode pensar nisso. Né? Então, a segunda lei de Newton, né, em termos físicos, ficaria isso. O momento angular orbital de um planeta é constante, o que leva o planeta a varrer áreas iguais da elipse em tempos iguais. Tá? Aqui, então, a gente pode pensar, né, no movimento infinitesimal do planeta em sua órbita, aqui fazendo um arco ds. Né? Esse arco ds, como é um movimento infinitesimal, a gente pode considerar que, ao invés de ser um arco, né, ele pode ser uma linha reta, de modo então que eu tenho um triângulo e a área então desse triângulo, né, bem definida, né, o meio da base vezes a altura. Tá? Então, r, que é a distância Sol-planeta, e aqui a altura, né, vai ser ds aproximadamente. Tá? E o arco ds, né, eu posso descrever como r vezes dφ, né, que é o ângulo infinitesimal percorrido. Tá? De modo então que eu vou ter aqui, né, a área percorrida pelo planeta nesse movimento infinitesimal
como um meio de r quadrado dφ. Tá? Ok. O momento angular, e aí eu não vou entrar em detalhes aqui porque é mecânica clássica, né? Pode ser explicitado dessa maneira. Tá? Aqui eu vou ter duas componentes, né, em produto vetorial que estão na mesma direção, né, dr e dt é a velocidade, então velocidade, produto vetorial, velocidade dá zero. E aqui eu vou ter duas componentes que vão estar associados na mesma direção, o raio vetor, né, e a derivada dv dt, que é a aceleração, e essa a gente sabe que a aceleração é radial, né, porque a força é central. Tá? Então esse produto vetorial também dá zero. O que implica, então, que a derivada temporal do momento angular é zero. E se a derivada temporal é zero, então essa quantidade momento angular orbital, ela não varia no tempo. Tá? A questão é que quando eu faço a derivada, né, temporal da área percorrida, né, que é exatamente a velocidade areolar, tá? Okay? A partir dessa expressão, eu vou ter então aqui aproximadamente um meio de r quadrado vezes ômega. Por quê? Né? Porque nessa variação aqui pequena, o raio vetor praticamente não varia, né? Posso desprezar a variação dr, então o raio permanece constante e eu vou ter só uma variação do ângulo, né? dφ dt, que é a velocidade angular, ômega. E isso, então, né, aqui é exatamente o módulo do vetor momento angular dividido por 2m, onde m é a massa do planeta. Tá? Como essa quantidade é constante no tempo e a massa do planeta não varia, então a velocidade areolar ele é constante. Bom, e a terceira lei de Kepler, né, que relaciona lá o período quadrático à distância entre o Sol e o planeta ao cubo, né? Da onde vem? Bom, a questão é a seguinte, né? Como a força gravitacional é uma força central, em uma órbita fechada, o período orbital e a distância entre os corpos relacionam-se pela velocidade kepleriana, que a gente já vai ver o que é, levando à lei de potência, né? Cuja constante proporcionalidade depende da massa do corpo central. Tá? Bom, a ideia básica é a seguinte, né? Quando eu vou ali, né, comparar, né, a força central. Bom, a gente está falando então que existe uma força central para o movimento orbital do planeta. Tá? E força central, vocês sabem, a gente chama de força centrípeta. Tá? Okay? Então, a força centrípeta desse movimento é a força gravitacional. Tá? Basta a gente igualar uma a outra. Né? Então eu tenho aqui, né, a força centrípeta expressa, né, em termos da velocidade quadrática da massa do planeta e a distância do planeta ao Sol, né, ou a força central. É igual à força gravitacional. Né? Quando eu faço isso e expresso, né, e aí que vem a tal da velocidade kepleriana, né, a velocidade em função do perímetro da órbita e do período, né, do planeta, que a gente chama de velocidade média, né? Ou seja, o perímetro da órbita da Terra é 2π, né? Aproximadamente, a gente pode considerar ali, né, a Terra mais ou menos como uma órbita circular, né, para fins de constância ali, né, de simplicidade. 2π vezes a distância média, né, é Terra-Sol, tá? Isso dá o perímetro da órbita da Terra. E se eu dividir, então, esse perímetro pelo período, né, orbital da Terra, eu vou obter, então, a velocidade média orbital da Terra. Tá? A velocidade média orbital da Terra, só para fins de curiosidade, aí é da ordem, mais ou menos, de 30 km por segundo. Né? Que é uma velocidade até bastante alta. Né? Essa velocidade orbital da Terra, então, é o que a gente chama de velocidade kepleriana, porque nota, para a gente chegar nesse conceito, como a órbita da Terra não é um círculo, né, é uma elipse, a gente usa a distância média Terra-Sol. Tá? Quando a gente então usa a distância média, né, a gente então fala que essa velocidade é a chamada velocidade kepleriana. Né? Tá? A gente substitui então a velocidade aqui, né, tá? Quadrática, né? Mas a velocidade em si
por 2π vezes a distância média dividida pelo período, e aí esse período vai ficar ao quadrado, né? Porque essa expressão leva a velocidade ao quadrado. E quando eu isolo, então, o período ao quadrado, né, em relação às outras quantidades, eu fico, então, aqui com o período ao quadrado igual a 4π quadrado, né? Esse 4π quadrado vem do perímetro, né? 2π, tá? Elevado ao quadrado aqui, dividido por g, né, que é a constante de gravitação universal, vezes a massa do corpo central, vezes a distância, né, entre, aqui está R, né, a gente substitui o R por A, porque A é a distância média, tá, elevado ao cubo. Tá? Ou seja, né, é a lei de Kepler, tá? Terceira lei de Kepler, onde a constante C de proporcionalidade agora está expressa em termos de quantidades físicas. Tá? 4π quadrado é uma quantidade matemática, mas G é a constante universal e M é a massa do corpo central, no caso do planeta, né, dos planetas, é a massa do Sol. Tá? Okay? Então essa constante proporcionalidade, nota, né, ela está associada à massa do corpo central. E olha só que bacana, né? Quando a gente faz essa lei e coloca os planetas do sistema solar, né, em termos da velocidade orbital, a gente vê que todo mundo segue a velocidade kepleriana. Tá? Okay? Por quê? Né? Porque está associado a essa lei aqui, né, do fato de que a força central é a força gravitacional. E mais interessante é que, como essa constante de proporcionalidade está associada à massa do corpo central, eu posso utilizar esse tipo de gráfico justamente para calcular a massa do Sol. Né? Ou se for, por exemplo, no caso de um sistema de satélites em torno de um planeta, né, posso, por exemplo, usar os satélites de Júpiter para calcular a massa de Júpiter. Tá? Só em função da terceira lei de Kepler. Tá? Ok, então, com isso, né, assim, com o trabalho do Kepler, né, e posteriormente, né, com as ideias e os modelos de Newton, né, chega-se então ali numa modelagem física, particularmente ali um século depois do Newton, né, que descreve com perfeição o movimento dos planetas e, inclusive, tendo ali a possibilidade de a gente fazer previsões, né, da posição dos planetas em suas órbitas que poderiam ser verificadas. Tá? Essa coisa chega tão assim perfeita nos séculos XVIII e XIX, né, a ponto, inclusive, de se utilizar, né, as medidas efetuadas, por exemplo, na órbita de Urano, né, que não batiam exatamente com as previsões, para chegar na conclusão de que tinha um outro planeta desconhecido perturbando a órbita de Urano. E, de fato, né, com isso se descobre, se prevê e se descobre a posição de Netuno. Tá? Então, o sucesso, né, dessa aplicação da mecânica, da física, né, de Newton no movimento dos planetas, tá? Dá um status, né, aos modelos físicos, matemáticos, à ciência em si, dentro da astronomia, que não tinha antes. Né? Então, realmente ali a astronomia ela desvincula completamente vamos dizer assim, de qualquer tipo de lado místico, né? E abraça de vez a ciência, né? Felizmente. Isso também, né, causou ali um certo arrefecimento, né? Ou seja, diminuiu a procura, porque uma vez, né, que se tinha descoberto um modelo satisfatório para descrever o movimento dos planetas, meio que a astronomia ali cai, né, acaba caindo ali, vamos dizer, depois dos séculos do século XVIII para frente até o século XX, tá? Acaba ficando ali um pouco do mesmo, porque não surgia coisas novas, né? Depois, com a melhoria dos instrumentos e o surgimento da espectroscopia, a astronomia volta a fazer descobertas mais interessantes, né? Mas a princípio ali, né, depois
vamos dizer, dos modelos de Newton e da melhoria, né, desse modelo que ocorreu um século depois, no século XVIII, o século XIX foi meio chato, né, em termos de desenvolvimento teóricos na astronomia, embora se tenha tido descobertas interessantes. Bom, outra coisa também que o pessoal começou a tentar fazer, né, para descrever o movimento dos planetas foi o conceito de energia, né? Esse conceito de energia e trabalhar com o modelo de energia se mostrava mais interessante exatamente nas situações em que a força era dependente da posição, tá? Então, nessas situações, né, às vezes trabalhar com o conceito de energia é mais apropriado e mais fácil, né, do que você trabalhar com situações no qual a força depende da posição, e aí você tem que fazer integrações. Às vezes as integrações não são analíticas, levam a uma aplicação de série de potências, e isso complica muito a situação, né? Principalmente numa época lá, né, no século XVIII, no qual não tinha computadores, né, e o cálculo numérico era um negócio extremamente demorado e feito ali por uma série de pessoas para poder ser eficiente. Então a ideia de energia, né, vocês conhecem lá desde o ensino médio, né, normalmente está associado ali, né, às formas, particularmente energia mecânica, né, as formas potencial e cinética, tá? No caso, né, de um corpo orbitando o outro, né, a energia potencial se torna energia gravitacional, tá? E a energia cinética é aquela que a gente já conhece, né? Eu não vou entrar em detalhes, porque isso também depende de mecânica clássica, mas a princípio a energia gravitacional ela vai estar associada aqui ao produto das massas, né, dos corpos envolvidos, dividido pela distância entre eles, tá? A energia gravitacional ela é sempre negativa, tá? E isso acaba advindo do fato, né, que a força gravitacional ela é sempre atrativa, tá? Não existe força gravitacional repulsiva, né? Por exemplo, como tem lá na força eletromagnética, né, que você tem ação tanto de atração quanto ação de repulsão, dependendo do sinal das cargas. No caso da gravitacional, não, né? Ela é sempre atrativa, e isso acaba levando então esse sinal negativo para a energia gravitacional, tá? Se a órbita é fechada, né, eu tenho então como estabelecer essa velocidade orbital em função da velocidade kepleriana, né, tá? Basicamente fazendo aqui a mesma conta, né, da força centrípeta ser igual à força gravitacional, de modo então que a velocidade orbital ao quadrado, né, vai ser gm sobre r, tá? Essa é a chamada velocidade kepleriana, tá? Então aqui a gente está explicitando a velocidade kepleriana na sua forma matemática. E assim então, né, eu posso substituir v ao quadrado na expressão da energia total, tá? E chegar aqui à conclusão que a energia total, né, de um corpo preso, né, ou seja, preso no sentido de ter uma órbita fechada em torno de um outro principal, ela vai ser metade da energia gravitacional, tá? Aqui você está fazendo a soma com a energia cinética, tá? Então, todo corpo ligado, né, ou seja, com uma órbita fechada, ele vai ter uma energia negativa, tá? Por essa questão de que a força gravitacional é sempre atrativa. Então, de certa forma, né, eu posso associar aqui a energia do corpo, né, ao tipo de órbita que ele vai ter, tá? Eu posso pensar aqui no conceito de velocidade de escape, que é um conceito importante, né? A velocidade de escape ela é atingida, né, quando a velocidade vai atingir esse termo, né? Mas o que está por trás disso? Né? O que está por trás disso é o seguinte, né? A velocidade de escape é atingida quando a energia cinética é igual a potencial, tá? É o limite, né? Se a energia cinética for maior do que a potencial, aí o corpo vai embora, né? Se ela é menor, o corpo está preso, tá? Então o limite é quando as duas são iguais, né? A energia total é zero, tá? E aí com isso então eu
botando aqui simplesmente, né, isolando simplesmente o termo de velocidade, eu encontro então que a velocidade de escape vai ser a raiz quadrada de 2 vezes g vezes a massa do corpo dividido pela distância média entre os dois corpos, né? Lembrando que a gente tem aqui a questão da elipse, né? Por isso que a gente usa a distância média. Ok, então quando eu coloco isso aqui num gráfico de energia, né, por distância ao Sol, por exemplo, né, eu vejo que todos os planetas vão seguir dentro dessa linha, né, que é a linha exatamente aqui de velocidade kepleriana, né, ou seja, vou parar aqui um pouquinho. Essa velocidade orbital ela pode ser expressa dessa maneira, né, ok? Eu simplesmente vou ter então, né, todos os corpos seguindo nessa linha, que é a linha aqui da velocidade, da energia total, né, associada à massa do Sol e a distância média, né, do corpo ao Sol. Tá? Okay? Eu não coloquei aqui Júpiter e Saturno, né, para não poluir muito o gráfico e também limitar, né, aqui a excursão em X, mas eles também seguem nessa mesma linha, né, dada aqui pela energia orbital para a velocidade kepleriana. Então todos os objetos aqui, né, nessa parte cinza são objetos ligados ao Sol. Tá? Aqui eu tenho então a energia igual a zero, que é o limite, né, de escape, e aqui essa parte laranja eu tenho objetos que têm uma velocidade maior do que a velocidade de escape, ou seja, são objetos que não estão efetivamente ligados gravitacionalmente ao Sol. Eles vão ter ali uma interação gravitacional com o Sol, mas de fato eles não fazem parte, né, do sistema solar, eles não estão efetivamente ligados ao sistema solar. Tá? Então, conforme a energia total do corpo, a gente pode dizer que a gente tem 3 tipos de órbita, né? Uma órbita elíptica fechada, ou uma órbita parabólica aberta, se a energia for igual a zero, né? Ou uma órbita hiperbólica se a energia for maior que zero. Tá? Ok. Então vamos ver aqui esses 3 tipos. Né? Então quando a energia total do corpo é negativa, né, a gente já comentou isso, ele está ligado ao sistema, né, está ligado ao corpo principal. Tá? Dessa forma, então, a órbita dele é uma órbita fechada e o caso mais genérico, né, é uma órbita elíptica. Tá? Então, dessa forma, essa energia negativa, eu vou ter então a potencial maior do que a cinética, e a velocidade orbital vai ser sempre menor do que a velocidade de escape. Né? O objeto está ligado ao corpo central. No caso de a energia ser igual a zero, ou seja, né, a energia potencial é exatamente igual à energia cinética. Tá? Então a órbita, né, é uma órbita que a gente diz fechada do infinito, né, ok? Tá? E parabólica. Tá? Então nesse caso aqui o corpo segue, né, ele está ligado ao sistema exatamente no limite do limite mesmo. A órbita dele vai fechar lá no infinito, né? Ok? Vocês já foram lá no infinito verificar se a órbita fecha mesmo, né? Então, não, brincadeira à parte, gente, aqui é o seguinte, né? Como você está numa situação limite, a gente pode pensar em corpos, por exemplo, como os cometas lá da nuvem de Oort, né? Tá? Principalmente os da nuvem de Oort mais externa, né? Que estão ali numa fronteira, num limbo de fronteira gravitacional. Tá? Esses objetos eles estão a distância incomensurável, quase 1 ano-luz de distância do Sol. Tá? E eles estão fracamente ligados ao sistema solar, ou seja, né, a força gravitacional que o Sol exerce sobre esses cometas é praticamente igual à força gravitacional que o potencial galáctico, né, geral exerce sobre eles. Tá? Então, eles são objetos ligados no limite. Né? Praticamente a energia potencial é igual à energia cinética deles. Eventualmente um cometa desse acaba sendo perturbado por alguns objetos próximos, algumas estrelas próximas do nosso sistema, e acaba mergulhando na direção
do sistema solar central. Tá? E aí a gente vê então esses cometas passando, calcula a órbita deles e vê que eles estão numa situação limite, né? Ou seja, aqui praticamente a energia deles é igual a zero, né? Que com velocidade orbital praticamente igual à velocidade de escape. Tá? Bom, aqui eu não falei do caso anterior, né? Mas obviamente aqui todos os corpos, né, do sistema solar, né, principalmente planetas, asteroides mais próximos do Sol e cometas também, que a gente chama de periódicos, né, que tem um período, como o cometa Halley, por exemplo. Todos esses objetos têm uma órbita fechada e elíptica. Tá? Aqui só alguns objetos muito distantes, né, os cometas da nuvem de Oort, quando passam aqui próximo do Sol, que a gente consegue observá-los, né, aí a gente chega à conclusão de que esses objetos têm aqui uma órbita cuja energia é muito perto de zero, né, muito próximo de ser parabólica. Tá? E eventualmente a gente pode ter objetos, né, cuja energia é maior que zero, né, ou seja, a energia cinética é maior do que a potencial. Nesse caso, o objeto tem velocidade de escape, né, porque a velocidade orbital é maior do que a velocidade de escape. Então, esses objetos não estão ligados ao sistema. Tá? Eles têm uma interação, né, eles respondem ao potencial, mas eles não ficam ligados, eles não têm uma órbita fechada. Tá? Isso é o caso, por exemplo, né, quando você manda uma sonda interplanetária, né, para outro planeta, tá? Geralmente a gente utiliza uma órbita hiperbólica, né, porque o objeto ganha velocidade de escape em relação à Terra e vai na direção de outro planeta. Tá? Então é comum que esses objetos tenham órbita hiperbólica, tá? Não ligada à Terra. No caso natural é mais difícil, né? Nós tivemos aí mais recentemente 2 objetos que são intrusos, né, ao sistema solar, entraram no nosso sistema com órbitas hiperbólicas. Né? Um foi o Oumuamua, né, que é um objeto misterioso e tal, né? Aparentemente o primeiro objeto conhecido interestelar, né, que penetrou no sistema solar, ou seja, veio de outro sistema. Ele penetrou no nosso sistema e passou aqui na parte interna, né, do sistema solar, e aí a gente conseguiu observá-lo meio que acaso, mas ele tem uma órbita hiperbólica. Tá? E mais recentemente se descobriu um cometa também que tem aí características também de órbita hiperbólica, também deve ser um objeto intruso ao sistema solar. Tá? Mas é importante falar, esses objetos, né, de órbita hiperbólica, eles não estão ligados ao sistema. Tá? Ele simplesmente responde ao potencial, mas a interação não é fechada. Tá? Não tem uma órbita fechada. Ok, então visto aí a parte, né, de energias e causas, né, do movimento, né, no caso modelo de Newton, tá? Vamos agora aqui seguir para uma parte mais descritiva de como a gente determina uma órbita. Ok, bom, no caso aqui dos elementos orbitais, a ideia é que a gente tenha quantidades, né, físicas, grandezas físicas para descrever a órbita. Tá? Nós já vimos pelo menos 2 delas, né, na descrição da primeira lei de Kepler. Quando eu quero determinar ali, né, o formato de uma elipse, né, formato exato de uma elipse, eu preciso de 2 parâmetros. Né? Um é o semi-eixo maior, né, que vai determinar qual é a dimensão do eixo alongado da elipse. E o segundo parâmetro que a gente tem é a excentricidade, que vai dizer o quanto achatado essa elipse é. Tá? Então esses 2 parâmetros eles fazem também parte dos chamados elementos orbitais, né? O semi-eixo maior e a excentricidade. Só que eu preciso de mais parâmetros para orientar espacialmente essa órbita. Tá? Então, obviamente que qualquer orientação espacial
né, é preciso você ter referência, né? O centro de referência é o centro de movimento, é o Sol. Tá? Mas se eu quero determinar espacialmente, né, em 3D essa órbita, eu preciso ter também um plano de referência, né, e não só um ponto, né, só uma origem. Então, o plano de referência que a gente escolhe no sistema solar é o chamado plano da eclíptica, né, que é o plano da órbita da Terra. Tá? Que aqui na figura está representado em azul, por exemplo. Então, quando eu vou descrever, né, uma órbita de um outro corpo, eu descrevo em função desse plano. Eu também posso usar outros planos, por exemplo, eu posso usar o plano médio das órbitas dos planetas, né? A gente já falou sobre ele, inclusive, no caso ali da descrição da órbita da Terra, né? Da inclinação da órbita da Terra. Mas geralmente a gente usa mesmo o plano da eclíptica. Então, em relação ao plano da eclíptica, né, essa órbita, o plano orbital, ele vai ter uma inclinação, né, em relação ao plano da órbita da Terra. Tá? Essa inclinação que a gente está indicando aqui na figura por I, tá? Ela é o terceiro parâmetro orbital. Tá? Bom, depois eu preciso dispor essa órbita, né? Tá, tudo bem, você tem lá o formato dela, o tamanho dela, né? Agora eu tenho a inclinação em relação à eclíptica, mas eu preciso ter também a orientação dessa órbita, né? Em relação a esse plano, tá? Para uma determinada direção, né? E a direção preferencial aqui que a gente tem de determinação é do ponto vernal, né? A gente já explicou o ponto vernal o que é lá no módulo 2, tá? Verifiquem então lá depois, né? Mas relembrando aqui, basicamente o ponto vernal, né, é o ponto aqui, ou a direção, né, espacial, né, determinada aí pela linha dos nodos da órbita da Terra, tá? E o ponto vernal em particular aponta, né, para o nodo ascendente da órbita da Terra. Tá? Obviamente que a órbita do corpo que a gente está querendo descrever também tem a linha dos nodos, né, que na verdade nada mais é do que a linha de interceptação, né, entre a órbita do planeta, né, e o plano da eclíptica. Tá? Então é a linha de interceptação. Eu vou ter o nodo ascendente, né, onde o corpo parece vir de baixo para cima, né? Tá? Então ele vem para cima do plano, né, da eclíptica. E eu vou ter o nodo descendente, onde ele parece ir para baixo, né, do plano da eclíptica, no sentido aqui de movimentação desse planeta. Tá? Então, quando eu estabeleço essa direção, tá, do ponto vernal e a linha dos nodos da órbita de interesse, eu vou ter um ângulo contado no plano da eclíptica, tá? Que vai dessa linha, né, que une o Sol ao ponto vernal, até a linha dos nodos da órbita em consideração. Tá? Okay? Então esse ângulo passa a ser o quarto parâmetro orbital. Tá? Ok, depois eu tenho aqui a definição, né, da direção do periélio da órbita de consideração, tá? Que aqui está a direção, né, dada aqui a partir do Sol até o ponto mais próximo da órbita em consideração. Tá? E essa é a direção do periélio. Tá? E aí então eu vou ter um quinto parâmetro orbital, que é um ângulo também, né, que vem aqui da linha dos nodos, né, contado no plano da órbita de interesse, tá, até a direção do periélio dessa órbita. Tá? Então, que é o ângulo ômega minúsculo que vocês estão vendo. Esse seria o quinto parâmetro orbital. Tá? E o sexto parâmetro orbital que a gente necessita, né, aí ele não é necessariamente uma descrição geométrica, mas sim uma questão para você determinar a posição do planeta em órbita. Né? A gente sabe que isso depende do tempo. Então eu
tenho, né, sempre nas equações que envolvem tempo, eu tenho que ter um tempo t igual a zero, né, onde eu vou determinar as condições iniciais, tá? E esse tempo t igual a zero, né, a gente escolhe um tempo no qual o planeta está num periélio qualquer, tá? Que é o chamado tempo de periélio, tal, tá? Esse tal você pode determinar em qualquer periélio, né? Geralmente o que se faz, né? Geralmente se faz na determinação do último periélio, né, de interesse. Então, por exemplo, eu quero descrever a posição de Vênus de hoje até um ano para frente. Então eu vou pegar o instante de periélio, né, de Vênus mais próximo que eu tive anterior à data de hoje, tá? Okay? Pode ser qualquer instante, mas tem que ter um, né, para ter as condições iniciais e o tempo t igual a zero, tá? Então esse seria o sexto parâmetro orbital. Então esses 6 parâmetros são necessários para que eu descreva a posição exata do planeta, tá? Então 2 parâmetros geométricos da órbita, né, semi-eixo maior e excentricidade, tá? 3 parâmetros angulares de posicionamento da órbita em relação ao plano da eclíptica, o plano de referência, tá? E ao ponto vernal, né, que são a inclinação I, né, o ângulo ômega maiúsculo, contado no plano da eclíptica, e o ângulo ômega minúsculo, contado no plano orbital. E um sexto parâmetro temporal, para que eu tenha ali um instante t igual a zero, a partir do qual eu comece, né, a considerar a posição do planeta. Então vamos lá. Aqui é um resumo, né, na verdade, desses 6 parâmetros, tá? Então eu tenho, como eu falei, né, 2 parâmetros que são geométricos, né? Um é o semi-eixo maior, que tem unidade de comprimento, o outro é dimensional, que é a excentricidade. Tenho 3 parâmetros angulares que vão me localizar essa órbita, né, em relação ao plano de referência, que é a eclíptica, e o ponto vernal, né, a direção do ponto vernal. Primeiro é o I, né, que é a inclinação da órbita em relação ao plano da órbita, né, em relação ao plano da eclíptica. O ângulo ômega maiúsculo, né, que é o ângulo entre o ponto vernal e o nó ascendente da órbita, tá? Contado no plano da eclíptica. Tem o ângulo ômega minúsculo, né, que é o ângulo entre o nó ascendente e o periélio, também chamado aqui de argumento do periélio, né, contado no plano da órbita, tá? Então é o ângulo entre o nódo, linha dos nódos e o periélio, contado no plano da órbita, sempre na direção do movimento do planeta, tá? Aqui esse ângulo ômega maiúsculo, ele também é chamado de longitude do nódo ascendente, tá? Okay? E eu tenho, por fim, o tempo tal, né, que é o tempo aqui de um periélio qualquer, que vai me dar aqui a condição inicial para que eu faça os cálculos, né, da posição do planeta em sua órbita.